dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mutirão de Páscoa é uma oportunidade para estender o braço de ajuda do Senhor para tantos vulneráveis que sofrem e clamam por ajuda. Ao suprir as necessidades físicas, materiais das pessoas, buscamos também suprir as necessidades espirituais, provendo o pão da vida. A soma da ação de cada um se transforma em um movimento solidário. Sobretudo, mais do que nunca, é necessário pensar no outro. Isso é amar ao próximo de forma prática. Pense em algo que você pode fazer por alguém. Respeite as restrições de saúde, mas realize ações solidárias com cuidado e ousadia. Desafio cada líder da Ação Solidária Adventista e professor da Escola Sabatina com o seu pequeno grupo a começar uma corrente do bem com ações de compaixão nesta Páscoa. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas.
E sempre buscando nos lugares errados, né? Em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos. E até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio e, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano, e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito: chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse, e ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje, e um Deus que dá chances, mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele: me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015, eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então, busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então, é esse Deus que nós servimos e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Alô, boa noite a todos, boa noite. Que alegria estar aqui para ter o privilégio de chamar os Arautos do Rei hoje, né? Hoje me deram a alegria e o privilégio de chamar o Quarteto Arautos do Rei. O Quarteto, a gente não combinou, mas veio uma ideia na minha cabeça. Lembra do ano passado, quando a gente fez aquele programa lá e vocês falavam boa noite cantado? Lembra, não? Será que dá? Se der, vamos lá. Boa noite, Arauto do Rei. Vamos ver se dá. O pessoal vê que nós estamos ao vivo. Boa noite. Esse é o Quarteto Arauto do Rei, fazendo ao vivo, na hora aqui, para todo mundo ver. Eu estou feliz de ter aqui o maestro Jader Santos, o Fernando Santos, o Fernando Menezes, o Denis Versiani e o Robson Rocha. Maestro Jader, essa pergunta que eu vou fazer para você é a mesma para os colegas aí, para os cantores. Primeiro, eu agradeço muito a vocês, por vocês estarem conosco essa semana. E nós estamos num tempo de pandemia, num tempo de sofrimento, muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas internadas, muito sofrimento. A pergunta, maestro Jader, para você, e depois na sequência para cada um é: o que significa
esta Semana Santa, restaurados em Cristo, no contexto da pandemia? Pastor, para mim, por incrível que pareça, está sendo diferente, porque aparentemente nós estamos sozinhos. Mas, na verdade, nós não estamos sozinhos. Existe uma multidão de gente conosco e de anjos também. Amém. Agora, Pastor, Fernando. Um momento tão negro quanto esse, né, que a gente está vivenciando. Para mim, a semana de oração, ela trouxe para mim aquilo que acho que a população do mundo todo precisa: esperança, de que Cristo está no controle da história e que no momento certo Ele agirá em defesa do seu povo. Amém. Olá, pastor. Boa noite. Olá, pessoal. No ano passado nós fizemos uma Semana Santa também e tudo era novidade, né? O momento da pandemia era novidade para a gente não sabia como agir. Hoje a gente não sabe como agir também, mas já estamos um pouco meio que acostumados com tudo isso, infelizmente. Mas essa Semana Santa, nós, como o maestro falou, nós estamos aqui sozinhos, mas nós estamos sendo abraçados pelo Espírito Santo e estamos sendo abraçados também por muitas pessoas que estão nos assistindo e tomando suas decisões. Amém. Olá, pastor. Com relação a essa Semana Santa, eu me lembro da primeira Páscoa que houve. O Fernando falou, né, que é um momento negro que nós estamos vivendo, né? E eu acredito que antes da libertação de Israel, eles também estavam passando por momentos negros, né? A terra, o Egito, tudo estava passando por momentos negros, por pragas muito grandes. Nós estamos enfrentando a praga da nossa geração, né? Essa pandemia terrível. Mas o que me traz esperança, me traz alegria, é que depois da praga vem a libertação. Como foi assim com Israel, como foi assim com a morte de Cristo, nós podemos ter certeza que depois do sofrimento, da dor que nós estamos passando aqui, eu tenho certeza, virá libertação pelo sangue de Cristo e, se Deus quiser, muito em breve pela volta de Jesus. Amém, amém. Oi, pastor. Essa Semana Santa nos faz lembrar, né, de que Deus, Ele tem o controle de tudo, né? E apesar da pandemia, das tristezas que nós vivemos, né, tantas pessoas sofrendo, a Páscoa nos lembra que Jesus veio por causa do plano da salvação. E se nós estamos vivendo esse momento conturbado, nós devemos nos lembrar de que Deus tem tudo sob controle e que mesmo que as coisas se sucedam de uma forma que a gente não entenda, no final das contas, Ele dará a resposta final sobre todo sofrimento, sobre qualquer angústia que nós vivamos aqui nesse mundo. É verdade, Robson, muito obrigado, Robson, muito obrigado, pastor Denis, muito obrigado, Fernando Santos e Fernando Menezes, muito obrigado, maestro Jader Santos. E agora, com vocês, Arautos do Rei, com duas músicas especiais. Tanto tempo sem pensar em Deus, dirigindo as atenções pro eu. Nossa vida às vezes só desmente o que dizemos crer. Muito tempo sem buscar a Deus e lutando pra sobreviver. Só que a vida sem Deus é nada, isso não é viver. Vai nascer pra você um sol maior, basta apenas você querer. Pois o lado feliz da vida existe, se com Deus você quiser viver. Vem viver a vida
fracos, quase sem visão. Não podemos discernir as cores que a luz nos traz. Que só a luz nos traz. Que mudança surge quando a luz surge, quando vem invade o triste coração. Num instante o mundo se transforma e fica mais feliz. Já nasceu pra você um sol maior. Tudo agora tem mais calor. Energia que pulsa e faz viver. Vem do sol que brilha pra você. Vem viver a vida. Vem viver com Deus. Vai nascer pra você um sol maior. Vai nascer um sol maior. Já nasceu pra você um sol maior. Tudo agora tem mais calor. Tem energia que pulsa e faz viver. Vem do sol que brilha pra você. Vem viver a vida. Vem viver com Deus. Ele é a vida. Vem viver com Deus. A natureza mostra em sua imensidão a mão de Deus em toda a criação. Pai maravilhoso, Senhor tão grandioso, eterno e vitorioso, Salvador, Supremo Rei dos Reis. Eu quero o poder de Cristo em mim, pois o sei que me formou para servir. Sua palavra tudo criou, o seu amor me resgatou, Eu quero o poder de Cristo em mim. Muito mais do que pensamos ou podemos entender, somos feitos desse Deus Criador. Com suas obras tão incríveis, de maneira invisível, comanda o universo inteiro, rege os astros lá no céu. Eu quero o poder de Cristo em mim, pois o certo estou, sim, que me formou para servir, fogo para servir. Sua palavra tudo criou, o seu amor me resgatou. Eu quero o poder de Cristo em mim. Eu quero o poder de Cristo em mim, pois o certo estou, sim, que me formou para servir, povo para servir. Sua palavra tudo criou, o seu amor me resgatou. Eu quero o poder de Cristo em mim.
Sim, quero Cristo em mim. Sim, quero Cristo em mim. Sim, quero. Sim, eu quero Cristo em mim. Sim, quero Cristo em mim. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje, ao tema de hoje. Nós estamos numa semana muito especial, restaurados em Cristo, é a Semana Santa, e eu tenho a alegria de estar com você, participando dessas meditações diárias, com certeza trazendo uma mensagem de reflexão, de crescimento e também de decisão, não é mesmo? Você está gostando? Então faz o seguinte, você tira uma foto, você assistindo essas pregações, tira uma foto, faz uma selfie, você se estiver sozinho ou com um grupo que você se encontra, posta nas redes sociais e marca Adventistas Brasil, @Adventistas Brasil, marca também @Arena do Futuro ou @PR Luiz Gonçalves. Coloca as fotos, divulga, fala o que está acontecendo, conta da sua decisão e partilha conosco desse momento precioso para você e com certeza para todos nós também. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. É o tema que mexe muito com o meu coração. O título é O Túmulo Está Vazio. Esse é o título da mensagem de hoje. E eu convido você a uma oração antes de abrir a Bíblia. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui para essa meditação bíblica. Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e que essa mensagem possa encontrar um espaço suficiente, maravilhoso, no coração de cada pessoa. Eu entrego essa mulher, este homem, este jovem, esta criança, esse adolescente nas tuas mãos. Abençoe esta casa, esta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. É o momento em que nós vamos abrir a palavra de Deus. E eu convido você então a pegar a sua Bíblia e abri-la em João capítulo 20, a partir do versículo 1. E eu vou citando os versos e a gente vai lendo, tá bom? Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, que seria João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Agora vamos pular para o verso 11, que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Agora verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Verso 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Verso 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, dizendo: vi o Senhor, e contava o que ele lhes dissera estas coisas. Uau! Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus por essa história impressionante, não é mesmo? Meu amigo e minha amiga, veja, eu já estive em Israel 2 vezes, já estive nesse túmulo 2 vezes, e eu vou contar para vocês, com base na Bíblia e com base na minha experiência estando lá em Israel.
Mas antes de eu falar do túmulo vazio e contar detalhes sobre esse assunto, eu quero que você preste muita atenção numa coisa. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você acha que o diabo queria que Jesus morresse? Sim ou não? Bom, essa é uma pergunta bastante curiosa, porque é fácil falar assim, claro que sim. Ou é fácil dizer, não, ele não queria que Jesus morresse. Analisemos rapidamente esse detalhe. Quando Jesus era uma criança recém-nascida aqui na terra, então o diabo usou Herodes para matar as crianças 2 anos para baixo. Está lembrado? Naquela ocasião, o diabo queria que Jesus morresse, quando Jesus ainda era uma criança. Mas depois Jesus cresceu e Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E ali começou o seu ministério. Após o início do seu ministério, através do batismo, o diabo já não queria mais que Jesus morresse. Porque a hora que Jesus morresse, o diabo seria derrotado e nós seríamos salvos. Então, se você observar na Bíblia, após o batismo de Cristo, você vai perceber o diabo todas as vezes tentando levar Jesus ao pecado. Por isso que logo após o batismo, lá no deserto, Jesus fez 40 dias de jejum e oração e no final apareceu o tentador e ele fez 3 tentações. A ideia do inimigo era que Jesus pecasse. Se Jesus pecasse, pronto, o inimigo seria vitorioso e Jesus seria derrotado. Ele lutou, fez de tudo para Jesus não morrer na cruz. Usou Pedro, usou pessoas, usou situações, ou seja, lutou até o final. Quando o diabo viu que Jesus ia morrer na cruz mesmo e que ele não conseguiria impedi-lo, então o diabo pensou assim, agora que ele vai morrer mesmo, eu estarei perdido e enfim, não tenho mais o que fazer. Então o diabo pensou, eu vou fazer da morte dele a pior morte de todas. E por isso que Jesus sofreu terrivelmente antes de ser crucificado. E mesmo crucificado, ele foi morrendo aos poucos e o seu sangue foi caindo gota a gota enquanto ele estava pendurado entre o céu e a terra naquela tarde de sexta-feira no Monte do Calvário. O que o diabo esqueceu é que quanto mais Jesus sofria, quanto mais ele apanhava, quanto mais ele sangrava, quanto mais o inimigo tentava humilhar Jesus, mais perfeito era o seu sacrifício e mais fielmente se cumpria as profecias do Antigo Testamento, sobretudo Isaías 53. Lembra? Entendeu? Então, o sacrifício de Cristo, apesar de todo o sofrimento, tudo que ele passou, foi exatamente como tinha que ser, como estava profetizado, para salvar você e eu. Quando Jesus morreu na cruz e o diabo foi derrotado e ele viu que não tinha mais o que fazer, estava perdido, então o diabo tentou de alguma maneira impedir a ressurreição de Cristo. Que ilusão! Como impedir a ressurreição de Jesus? Isso é impossível. Mas quando Jesus foi sepultado naquela tumba na rocha, então foi colocado ali uma baita de uma pedra com o selo romano do império que dominava. E na porta do túmulo com a pedra, colocaram soldados, vários soldados romanos fortemente armados, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e para que ele não saísse dali. Veja que visão mesquinha, que visão muito fraca, porque quem são os soldados? O que é uma pedra? Quem são as pessoas para impedir a ressurreição de Jesus? Claro, eles não puderam fazê-lo, não é mesmo? Ao 3º dia, então Deus chama Jesus e Jesus ressuscita, ele sai daquela tumba e quando Jesus é chamado pelo Pai e ressuscita, a pedra com o selo romano foi arremessada para bem longe e os soldados desmaiaram impactados com aquela cena da ressurreição. Você pode imaginar uma ressurreição, no caso a de Jesus, que impacto, que impressionante foi. A pedra foi arremessada longe, os soldados caíram desmaiados, Jesus saiu da sepultura, Jesus ressuscitou, aleluia, Deus é grande, Jesus é vencedor como sempre. E então, depois que Jesus ressuscita, o diabo estava totalmente perdido e eu e você estávamos agora salvos em Jesus. Jesus nos salvou quando morreu e quando ressuscitou. Não é verdade? Agora veja, depois que Jesus saiu da sepultura, então foram até lá Pedro, João e Maria Madalena. Então Pedro e João chegaram, olharam, viram o túmulo vazio, um olhou, o outro observou, o outro olhou lá dentro, enfim, mas a Maria Madalena chegou, ficou por ali, os dois saíram, ela ficou sozinha, ela não queria sair dali sem saber detalhes. A Maria permaneceu ali, a Maria Madalena. Ela que tinha sido perdoada, resgatada, abençoada por Jesus, ela que tinha essa gratidão no coração, os outros também tinham, mas Maria teve uma história bem diferente e ali ela permaneceu para ver, para saber detalhes.
De repente ela olha e vê 2 anjos lá dentro. E os anjos dizem assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Daqui a pouco ela olha e vê uma outra pessoa, e ela pensava que era o jardineiro, mas não era, era Jesus. E Jesus fala, mulher, você está procurando quem? Mas mulher não é nome de ninguém. Então ele falou assim, mulher, a Maria falou assim, olha, eu estou procurando o meu Salvador, se você viu o que aconteceu com ele, se alguém pegou, o que aconteceu, me fala que eu vou até lá, porque eu quero cuidar do corpo dele, disse Maria. Em seguida, aquele homem que ela pensava ser o jardineiro, disse assim, Maria. E quando ele falou Maria, aí ela logo reconheceu a voz, olhou e disse, Rabone, mestre, meu Salvador, meu querido Jesus. E ela correu para abraçar Jesus. E Jesus falou assim, não me toques porque ainda não subi ao Pai. Não me detenhas porque ainda não subi ao Pai. Que cena, que ressurreição, que história, que impressionante, não é mesmo? A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Toda pessoa que morre em Cristo vai ressuscitar no dia da volta dele. Toda pessoa que descansa o sono da morte, mas firme na fé, fiel a Jesus, pode ficar bem tranquilo, porque quem morre em Cristo está descansando e na manhã da ressurreição, Jesus vai tirar essa pessoa da sepultura e vai trazê-la de volta à vida e vai levá-la para o reino dos céus. Quão maravilhoso vai ser o dia da ressurreição. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, eu creio. Eu creio que Jesus vai voltar e a ressurreição dele é a garantia da minha ressurreição. A ressurreição dele é a garantia da ressurreição do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Todo aquele que aceitou Jesus e morreu em Cristo está com a salvação garantida. E naquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, vai ser espetacular. Ver as sepulturas se abrindo, ver as pessoas saindo da terra, saindo de lugares que nós não podemos imaginar, mas todos que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados e levados para os céus. Oh, que dia maravilhoso! Eu anseio por esse dia, eu espero por esse dia, eu creio na volta de Cristo. Mas você não pode crer na volta de Cristo sem crer na primeira vinda dele, sem crer na sua morte, na sua ressurreição. Eu creio também na ressurreição de Jesus e eu tenho certeza que você também crê. Sabe, eu estive lá no túmulo de Jesus, eu visitei a Terra Santa, fui aos lugares sagrados, tudo é muito impressionante, a gente chora o tempo todo, mas quando chegou a minha vez de entrar no túmulo vazio de Jesus, esse dia foi inesquecível, esse dia está no meu coração, só de falar para você eu já fico emocionado aqui. Eu me lembro que eu estava na fila, porque sempre tem uma fila para ir lá visitar o túmulo de Jesus, e eu estava na fila e chegou minha vez de entrar. E quando chegou minha vez, eu fico assim numa rocha, né? E tem uma porta. Então quando você chega para entrar, eu parei em frente à porta do túmulo de Jesus. Pensa comigo nessa cena. E em cima da porta tem uma frase, que é um texto bíblico. E a frase dizia assim, ele não está aqui, vírgula, ressuscitou. Uau! Aleluia, Jesus. Quando eu li essa frase, eu já comecei a chorar. Só de você ver essa frase ali em cima, você já se derrete, porque você sabe o que diz a Bíblia, você sabe o que Jesus fez. E eu li essa frase, imagina, ele não está aqui, ressuscitou. Gente, isso é muito forte, não é mesmo? Eu entrei na sepultura já chorando, e quando entrei, realmente o túmulo está vazio, que é o título da mensagem de hoje, o túmulo está vazio. Eu entrei lá, eu sou testemunha ocular de que o túmulo está vazio, de que Jesus não está ali, que Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus está vivo, Jesus intercede por nós. Eu entrei chorando, sentei no chão da sepultura. Fiquei um tempo ali sentado, chorando, depois me ajoelhei e orei a Deus, reconsagrei minha vida ao Senhor e orei por todas as pessoas da América do Sul, que é a região onde eu trabalho. Que momento precioso. Então eu saí dali, parece assim, renovado, entende? Com a minha vida espiritual renovada. Sim, Jesus não estava ali. E eu pergunto, onde Jesus está então? Eu fui até Israel e entrei no túmulo de Jesus e ele não estava ali. Eu já sabia que ele não estava ali. Mas uma coisa é você ler na Bíblia, outra coisa é você ir lá e entrar no túmulo e ver que ele não está lá. Onde Jesus está? Sabe o que diz a Bíblia?
Quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio deles. Portanto, Jesus está aqui comigo, está aí com você, está na sua casa, está no seu quarto, está na sala, está na cozinha, está na igreja. Jesus está em todo lugar porque Ele é onipresente. Ele é onipresente, Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no céu intercedendo por nós, mas Ele também está conosco o tempo todo. Entendeu? Sim, meu amigo e minha amiga, Jesus ressuscitou. E essa é a certeza da nossa fé, essa é a certeza da nossa salvação, essa é a nossa maior esperança, é isso que nós temos no coração, é por isso que nós somos cristãos, é por isso que eu sou um pastor adventista, é por isso que eu estou pregando para você, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Jesus vai voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Amém? Sim, hoje eu quero convidar você a abrir seu coração, entregar sua vida para Jesus, para esse Jesus vitorioso. Ele venceu lá no céu quando começou o conflito, ele venceu no Éden, quando o diabo tentou Adão e Eva, ele venceu no deserto, ele venceu durante todo o Velho Testamento, ele venceu quando nasceu da Virgem Maria, ele venceu durante toda a sua vida aqui na terra, ele venceu no batismo, venceu na tentação no deserto, venceu cada tentação do inimigo, ele venceu no Getsêmani, ele venceu na hora que estava diante de Pôncio Pilatos, ele venceu quando carregava a cruz, ele venceu quando sangrava, ele venceu quando colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele venceu quando bateram nele, ele venceu quando caiu sob o peso da cruz e quando levantou, ele venceu quando foi pregado no madeiro, ele venceu quando foi exposto ao ridículo, pendurado entre os céus e a terra, sangrando e gritando, Eli, Eli, lema sabachthani. Ele venceu. E ele venceu quando foi sepultado naquela tumba. E ele venceu. Ele venceu quando saiu daquela sepultura. Ele venceu. E a vitória dele é a sua vitória, é a minha vitória. Ele venceu quando foi sepultado. Ele venceu quando saiu da sepultura, entende? Sim, Jesus venceu o tempo todo. E a vitória dele é a sua e a minha vitória. Por isso, eu estou com a Bíblia aberta. Para lhe mostrar que esse Jesus que venceu é o mesmo Jesus que vai voltar. É o mesmo Jesus que vai dar a vitória para você. Então, abra o seu coração, entrega a sua vida para Ele, nasça de novo, comece uma vida nova, volta para Jesus, volta para os braços do Pai, volte para a igreja, se batize, nasça outra vez, amém? Sim, meu amigo, é isso que Deus espera de você e de mim. Se você aceita, se você crê, se você quer seguir esse caminho, se você quer realmente ser um servo desse Deus, se você quer ir para o céu com Ele, se você deseja mesmo isso, então levante a sua mão e diga, pastor, eu aceito, eu quero, eu creio. Levante a sua mão e diga isso. E eu vou orar por você. E depois da oração, eu vou pedir a um pastor que cuide de você, a um irmão que está do seu lado que cuide de você, a alguém que te abrace, que te proteja, que te ajude, para que você possa se preparar para você ser batizado o mais breve possível. Estamos combinados? Que assim seja. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem de que o túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo e o Senhor em breve voltará. Nesse momento, eu e essa pessoa que está aqui, estamos decididos a te servir e andar nos teus caminhos. Cuida de cada um de nós e leva-nos para o céu quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém.
nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer, vou triunfar.
Eita, Deus maravilhoso! Obrigado, Quarteto Arautos do Rei, por essa música tão linda, tão especial. Eu queria concluir essa programação hoje deixando uma frase para você. Anota essa frase e pode twittar, pode colocar no Facebook, pode colocar no Instagram, pode colocar nas suas redes sociais. A frase é a seguinte: Jesus usou uma coroa de espinhos para que você um dia usasse uma coroa de ouro no reino da glória. Parabéns por sua decisão. Nossa equipe vai te dar toda a atenção do mundo para que você seja batizado o mais rápido possível. Agora nós vamos encerrar com uma oração. Lembrando que amanhã estaremos aqui outra vez. Convida mais pessoas para estarem conosco amanhã através das redes sociais. E em seguida, nós vamos estar com o pessoal do Zoom. Se você quer fazer parte da equipe do Zoom, você pode entrar, vai ser colocado o link para você nas redes sociais, você entra, vem para cá, a gente fica ali uns 10 minutinhos conversando, batendo um papo e também ajudando as pessoas. Você é meu convidado para isso, tá bem? E depois que eu terminar a oração, os pastores Janderson e Flávio continuam nas suas regiões conversando com você para fazer o fechamento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, nesse momento eu levanto a minha mão aqui para pedir que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós. E que essa noite, essa mensagem permaneça em nosso coração. E que nenhuma pessoa fique para trás. Que todos que estão aqui aceitem a Jesus, se entreguem a Jesus. Que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, que nenhum de nós se perca, mas que todos nós alcancemos a vida eterna. Dá-nos uma ótima noite. Tenha compaixão do teu povo. Salva-nos para o teu reino. Eu os entrego em tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém.